me olhou, me cumprimentou e ficou digitando. Perguntava, mas estava digitando. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Então assim, até o final eu fiquei na dúvida. Não sabia, não tinha ideia se estava indo bem ou mal. Fala pessoal, hoje eu vim para mais uma entrevista com um cliente da Move que foi aprovado para o visto americano. Eu tô aqui com o Márcio, é um cara jovem, é um cara solteiro, é um cara que não tem filho. Ele vai contar como que foi essa trajetória, de onde que veio essa ideia e como que foi no processo da entrevista, de preparação dele. Espero que isso ajude vocês. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder acompanhar vídeos como esse, que toda semana no canal da Move tem. Além disso, nós falamos muito sobre notícias que estão acontecendo, conteúdo sobre aprovação de visto. Eu me chamo Cristiano, então fica com a gente, que tem muito conteúdo legal aqui para você assistir. Márcio, obrigado demais, viu, cara, pela participação, por ter aberto aí esse tempo para poder compartilhar com a galera a tua experiência e eventualmente ajudar outras pessoas. Cris, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no canal de vocês, que é muito bom e eu assisti bastante já. E legal isso, inclusive. Você conheceu primeiro a Move, primeiro eu, primeiro o Oliver? De onde que você encontrou a gente? Primeiro tu. Primeiro eu. Primeiro tu. Você lembra qual foi o primeiro vídeo que você viu, cara? Num vídeo, se eu não me engano, na Flórida. Tu tava esperando um furacão, o furacão tava passando, tinha passado, alguma coisa assim. É, cara, aquilo ali, quando eu gravei aquele vídeo já tinha um tempo já, mas o pessoal que não sabe, o que ele tá falando é que eu cheguei na véspera de um furacão, 3, 4 dias antes, sem saber que o furacão tava vindo. Eu tava focado em outras coisas, passei um perrenguinho. Pra quem não sabe, meu canal é Missão América, onde eu falo sobre outros assuntos que não só visto americano. Mas aí, quando você encontrou meu canal, o que você tava procurando naquela época, cara? Como que você tava nesse momento de decisão de viver uma experiência nos Estados Unidos? Aí eu vinha vendo, assistindo muitos vídeos já sobre os Estados Unidos, vários canais, muita gente que tá morando aí. E surgiu o teu, assim, mas já fazia uns 6 meses, eu acho, que eu tava assistindo vídeos, né? Depois desse tempo aí eu assisti esse teu vídeo, depois comecei a acompanhar, acho que era semanal que tu largava os vídeos, né? E comecei a acompanhar, eu gostei do jeito que tu explicava a vivência aí nos Estados Unidos. E achei interessante e disse, vou acompanhar essa Missão América sempre, né? Então tinham 6 meses desde que você me encontrou que você estava pesquisando mais sobre como que eram as coisas aqui ou já estava pensando nisso há mais tempo? Sim, eu já estava pensando há mais tempo, mas eu comecei a assistir canais há 6 meses antes de ver o teu. Acredito eu que faz um ano mais ou menos que eu venho assistindo canais já sobre os Estados Unidos, né? Mas a minha ideia começou já há mais tempo atrás, uns 2 anos atrás. Sério? E por que que começou isso? Vários fatores, um deles é o fator principal que eu tenho que aprender a língua. Eu estou bem focado no aprender a língua. Eu tenho uma boa noção de inglês, mas eu não saio do chão ainda. Até comecei a fazer um curso de inglês há uns 2 meses atrás, e o pessoal disse no curso que o meu inglês é rusty, né, que é enferrujado, né? Mas faz 20 e poucos anos que eu fiz aula de inglês, então realmente fica enferrujado, não tem como não, né? Então eu pensei, eu tenho que retomar esse livro, eu tenho 45 anos, e se eu não fizer isso aí agora, eu não faço mais. É agora ou nunca, né? Daí pensei, vou amadurecer essa ideia. E tem muita gente que passa por esse momento de decisão e pensa, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Irlanda, enfim, tem vários países que falam a língua inglesa. Por que que você pensou nos Estados Unidos em si? Os Estados Unidos é a Roma do presente. Se tu quer aprender inglês, tu vai para Roma. Antigamente tu ia para Roma, queria latim, né? Tem outros lugares, mas os Estados Unidos é o ponto principal, né? Na minha opinião. Mas assim, você cresceu muito influenciado pela cultura americana, você tinha um relacionamento assim de admiração de longo prazo, do tipo, pô, será que um dia eu vou viver uma experiência lá e tal? Ou isso realmente veio mais a partir dessa necessidade só de, pô, deixa eu procurar um lugar para eu poder aprender? Invertido, né? Nós aqui no Brasil, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas ela é criada quando é nova para ter uma aversão aos americanos. E eu tava dentro. Eu tava dentro disso aí, tipo, quando eu tinha 20 anos, 20, 18, 15, 20 anos de idade, a versão dos Estados Unidos é tudo de mal. Mas depois a gente vai conhecendo a vida e vai vendo que não é bem assim. Daí eu gosto muito de assistir filmes, eu gosto da parte do cinema americano. Cara, eu passei pela mesma jornada que você, de aversão, de admiração e de um certo distanciamento de algumas coisas da cultura, né? Porque o mundo muda muito rápido, né, cara? Como que pode? As coisas oscilam muito, muito rapidamente. E ainda assim, você, bom, mesmo tendo se distanciado desse aspecto mais cultural ali, de filmes que não estão tão legais, ainda assim, quando você for pensar em todas as possibilidades, você, pô, Estados Unidos, né? Faz sentido. A gente tem, os Estados Unidos são 50 estados, é como se quase, acredito eu, porque eu não conheço, né? Eu vou conhecer agora, quase como
que se fosse 50 países, claro. Não tão radical assim, mas quase como se fosse 50 países. Tu vai ter que aprender, dependendo onde tu tá, tu vai andar alguns quilômetros, vai entrar em outro estado, tu vai ter que te adaptar diferente naquele outro estado, né? Isso aí é interessante, isso é legal, é uma coisa boa assim de encarar, né? Isso é muito verdade. Quem está assistindo não está entendendo. O que acontece? No Brasil, você tem as leis, elas são muito federais, né? Assim, você tem um país, ele determina um monte de coisa e todo mundo vai seguir aquilo ali com muito pouca liberdade. Mas nos Estados Unidos, não. São 50 estados, cada um tem muita, muita independência do governo federal, do país em si. Claro, né? Tem as regras, as leis principais que regem aquela coisa toda, mas tem muita coisa que é decidida pelos estados. Então, se você quer um estilo de vida, se você quer viver uma experiência, você pode ir para 50 realidades diferentes, e acredite, são 50 realidades diferentes. Nenhum estado é igual ao outro. Se você pensar em um mapa de características, você vai ver que um é mais forte nisso, outro naquilo, e aí tem dois que são parecidos nisso, mas são diferentes naquilo. Então, você consegue encontrar vários Estados Unidos dentro de um só, e isso atrai muita gente, até dentro do mesmo estado, porque eu tô aqui na Flórida, né? Eu moro em Orlando e eu já fui para Miami. Miami é completamente diferente, mas dependendo da região dentro de Miami, você vê regiões onde tem muito cubano e você vê regiões onde tem muito americano dentro de um cubículo, que é um lugar pequenininho. Então, assim, os Estados Unidos é muito particular. No Brasil, você não vê esse tipo de coisa, essa diversidade cultural, né? Não vê. Isso aí me chamou muita atenção. Já de tempo me chamou atenção a questão de leis. Até fiz alguns trabalhos na época da faculdade sobre isso. Um trabalho mais específico, né? Do sistema dual americano, né? Que é o governo central e os governos estaduais, principalmente. Então um tem que respeitar o outro. E isso aí é muito interessante, já que eu estou indo agora para estudar a língua, vou vivenciar e vou ver realmente como funciona isso aí. No papel é difícil de tu ver bem, né? O que acontece. E, estando lá, a gente vai ver, né? Sentir na pele como é que funciona isso aí. O negócio aqui é bacana. O pessoal, quando vem, gosta. Viu? É difícil, difícil. Alguém que vem pra cá e fala assim, cara, não me identifiquei muito. Putz, não tem como, não tem como. Não tem como. O pessoal gosta, viu? Tem muita gente que tá aqui, vem aqui estudar, por exemplo, e muitas portas se abrem. É um país muito vivo, né? É um país que muita coisa acontece. Quando você tá aqui, abre um mar de possibilidades. E quantas pessoas não vieram pra cá viver uma experiência temporária e chegaram aqui, conheceram pessoas, conheceram empresas, fizeram relacionamentos, networking, e aí de repente as coisas andaram, a pessoa está aqui como cidadão americano hoje, já pegou o green card, depois aplicou para a cidadania, tem filho americano, enfim. É difícil alguém que vem para cá e fala assim, cara, isso aqui não é para mim, deixa eu voltar lá para o Brasil, que eu prefiro ficar em São Paulo. É difícil pensar nesse cenário. Mas conta aqui, pessoal, cara, hoje você trabalha com o quê? Você é servidor público, não é isso? Trabalho na área de tratamento de água, aqui no meu estado. Já faz mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. Já tenho uma boa experiência. Vou ver se de repente não querem uma consultoria minha lá nos Estados Unidos sobre isso. Tá certo, tá certo. Beleza, você, bom, conheceu os Estados Unidos desde novo, passou por toda essa jornada e chegou no momento que você percebeu que você precisava do inglês e tal, mas qual que foi o momento em que você falou assim, cara, eu vou contratar a Move para fazer o processo, porque a Move não outras empresas? Me explica sobre essa sua... Aí eu pensei, eu vou tentar o visto. Será que eu tiro sozinho? Será que eu tento sozinho? Será que eu contrato alguém? Aí comecei a pensar sobre isso. Já assisti o teu canal, já tinha visto outras propagandas de pessoal também que disponibilizava serviço de visto, né? Daí, só que assim, eu gostei do teu jeito de conversar. Tipo, de explicar as coisas no vídeo. Eu pensei, esse cara parece mais calmo, mais tranquilo. E eu sou um cara calmo e tranquilo, e meio demorado, amarrado às vezes, né? E eu pensei, eu amarrado, tentar sozinho é difícil, né? Me conhecendo. Então, eu pegar essa assessoria e tem que ser esse cara. Eu gostei desse pessoal da Movie. Eu acho que faz aqui uns 2 meses e pouco que eu tô lidando com visto. Mas quando eu decidi que ia pegar a assessoria, um dia depois eu já entrei em contato com a Movie. E, legal, eu queria entender essa tua jornada, cara. Assim, quando você contratou a Move, você tinha uma ideia, você tinha uma forma de pensar sobre como conduzir a coisa e você levou para a entrevista uma realidade diferente, né? E aí, pode ser completamente sincero aqui, por favor. Tô conhecendo o teu caso agora, queria entender como que aconteceu essa tua jornada. Mas do início, do primeiro dia, quando você contratou a empresa, o que você pensava como estratégia, abordagem, forma de contar a tua história, pro dia em que você foi na entrevista, teve muita alteração ou seguiu a mesma linha que você tinha inicialmente? A linha minha era que eu queria um visto estudante, né? Isso não mudou. E realmente é o que eu quero, é o que eu preciso. Agora, o lugar que eu ia
mudou bastante. Eu tava com uma ideia X na cabeça, achando que era o melhor, que era a melhor situação, a melhor ideia. E daí quando a gente fez um primeiro contato, eu e o pessoal da Move, o pessoal me abriu uma outra possibilidade de ir para um outro lugar. E explicou o porquê. Quando explicou, me perguntaram o que tu acha. Eu disse, não, se vocês estão dizendo, vamos nessa. E daí fui. Eu disse assim, eu estou contratando vocês para me facilitar a vida, né? Se estão dizendo que vai facilitar assim, vamos lá. Aí, tá vendo, gente? Vocês estão querendo contratar a Move, sigam o conselho do Márcio. Obedeça o pessoal da Move, que o pessoal sabe o que faz, né? É isso aí. Ouçam um cara, porque vocês estão tendo acesso a uma empresa que tem estatística de absolutamente tudo, que sabe o que funciona e o que não funciona. Então, assim, o pessoal hoje em dia é muito aberto. Quando eu converso com o time, a galera sabe que nós sabemos o que estamos falando e o pessoal tem sido super aberto para seguir a estratégia. O legal funcionou também, né? E essa mentoria ela foi avançando até que você chegou na entrevista, né? Você mora em que cidade, Márcio? Eu moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E você foi fazer a entrevista no consulado de Porto Alegre, né? Porto Alegre, é. Pô, foi uma jornada para chegar lá também, né? Por quê? Não, porque eu faço tudo. Comecei a pensar a melhor forma de fazer. Pensei, bom, tinha a data marcada da entrevista. Pensei, vou reservar um hotel e era de manhã, 8h15 da manhã. Aí eu levanto cedo e tal e vou pra entrevista. 3 dias antes, quando eu fui ligar pro hotel procurando ali, eu pensei assim, mas será que é o melhor jeito? E a questão de Porto Alegre é o trânsito, né? O trânsito é complicado. Aí eu pensei, pô, chegar lá na tardinha de Porto Alegre. Eu não sou acostumado com o trânsito pesado de Porto Alegre. Será que não é melhor eu sair de madrugada e chegar na hora da entrevista? Fiz essa estratégia e acho que deu certo, né? Mas cheguei cansado, vou te dizer. Saí às 3 da manhã. Não façam isso que ele fez, tá? Deu certo, mas, cara, não façam isso. Você tem noção? Tem tanta história que eu já ouvi. Teve gente, por exemplo, que viajou de carro horas e horas e horas, chegou no consulado, fez entrevista, saiu dirigindo 3 minutos, o carro parou. Mas assim, foi Deus mesmo, sabe? Que o carro estava prestes a dar problema sério, não foi furou a roda, não, problema mesmo. Teve que guinchar o carro, então estava assim, na boca do gol. Se preparem com antecedência. Não sigam esse conselho, podem seguir os outros conselhos do Márcio, mas esse daqui não. Bom, você chegou lá então, na boca do gol já, cansado e... Com 1 hora de antecedência eu cheguei, né? Tava dominado. Eu pensei assim, se o carro estragar, agora eu peço carona na madrugada aqui e chego. Correu um risco, mas deu certo, é isso aí. Pra quem não sabe, Porto Alegre não tem casno, né? Então é tudo em um lugar só, o lugar não é separado. E quando você chegou, como que tava o ambiente lá fora? Tava muito cheio? Mais ou menos. Eu cheguei e já fui direto numa garagem para estacionar o carro. Quando eu cheguei na garagem, não conhecia, né? Embiquei, coloquei, os caras já sabiam tudo, né? Daí cheguei lá, ele disse, tu veio pro visto? Sim, vim pro visto. Dá uma lida, eles já tinham anotações, assim, folders, assim, dá uma lida se tu tá com todos os documentos aqui, olha aqui, não sei, me explicaram tudo lá e disse, vai lá pra fila lá e boa sorte. E eu, então tá, ok, onde é que é? Não, só gira ali, dobra a quadra ali, tu já tá lá. E fica ali na fila e tal, que o pessoal já está chegando. Isso aí é o pessoal da empresa onde você estacionou, estacionamento privado, ou o pessoal do consulado? Não, da empresa, estacionamento privado. Eles já sabiam tudo, né? Já tem experiência, toda hora chegando gente ali, é do lado, né? Daí fui pra fila e não tinha tanta gente. Na hora que eu cheguei. Isso daí é preocupação com o cliente pura, né? Olha só o nível de cuidado dos caras, porque se você tiver algum problema, mas chegou com antecedência, você consegue saber antes. Muito bacana da parte deles, de verdade. Você lembra o nome do estacionamento? Às vezes você pode falar aqui para ajudar o pessoal que vai falar também. Bárbara, não lembro o nome, mas assim, eu acho que são 2 ou 3 juntos, que eles trabalham juntos ali na mesma rua. Então, assim, é do lado do consulado. É o único lugar, eu acho que é o lugar mais perto, o estacionamento mais perto que tem é aquele ali. Então, num dos 3 que vocês entrarem, eu acho que o pessoal trabalha em parceria. Entendi, fica aí a dica. E lá fora como que tava, assim, na entrada? Muita gente? Você falou que não, né? Não tinha tanto, mas é que eu cheguei 7. Daí fui pra fila 7h15, por ali. Meu horário era 8h15. Eu até perguntei pro pessoal, será que eu já vou indo pra fila? Porque 8h15? Não, eles disseram, o pessoal já tá indo lá. Eu, então tá, então eu vou lá. Fui lá, aí depois começou a chegar mais gente. Depois que eu cheguei lá na fila, começou a chegar. E daí eles já começaram a organizar lá, o pessoal, os guardas do consulado começaram a organizar. O pessoal das 15 para as 8 já foi passando adiante, das 8 também. Eu fiquei por ali, daí, esperando o horário. Isso é bom de chegar antes porque dá uma baixada na adrenalina, né? Você chega, se ambienta, dá uma relaxada. Agora, pensa assim, vão ter pessoas que vão assistir que
nunca ouviram falar sobre como que é o consulado de Porto Alegre. Tenta me guiar, assim, você está falando de um prédio, é uma casa, como que é esse ambiente? É uma estrutura de um piso, de um andar só. É grande. E a entrada. Daí tem um lugar para fazer uma filinha externa, aí depois tem a entrada, e daí aí começa daí a brincadeira, né? De fazer a fila interna. Mas é um lugar agradável, é um lugar legal. E aí, bom, uma vez que você passou do portão para dentro, né? Como que foi essa sua trajetória até você chegar para fazer a entrevista? O que que aconteceu? Quais são as etapas? Ali não tem nem portão, é totalmente aberto. A gente chega ali, se quiser sentar nos bancos, se tiver banco vago, a gente fica sentado ali fora. E tem os guardas ali que já começam a te dar uma instrução. Aí eles começaram assim, quem é das 8, 15 para as 8 e 8, passa por uma filinha ali acima. Aí depois que tu faz essa parte, tu fica numa fila externa e o guarda começa a falar, ó pessoal, aqui dentro não pode mascar chiclete, não pode ter nada na mão, comida, nada. Mão no bolso, não pode estar com a mão no bolso. Tu entra na fila do detector, né? Aí tu entra numa outra fila aí interna, dentro, aí tu entra para dentro do consulado. Passa por uma porta blindada, uma porta muito pesada que tem. Aí tu coloca tudo de volta em ti, né, o que tu deixou na bandeja, e vai para uma outra fila. Aí nessa outra fila é um outro filtro. Tu dá o passaporte, dá os documentos ali que eles pedem. A moça olha e te manda para a fila da biometria. Aí começa a juntar todo mundo já. Daí já tem bastante gente lá na biometria. Daí começa a acumular, né? Porque a biometria é um pouco mais lento do que as etapas anteriores. Aí fica naquela fila da biometria até ser chamado, chegar a tua vez, aí tu bota as digitais lá, faz a biometria e tal. E depois vai para a fila da espera, né? Que não estava aberta ainda, o pessoal, os cônsulos ainda não estavam atendendo quando eu cheguei. Na fila final, né? Que é a fila para entrevista. Acumulou todo mundo, acho, lá. Quase todo mundo, acho. Aí começou a abrir os guichês dos cônsulos. Na hora que você estava olhando ali nos guichês, eram muitos guichês, eram poucos, como estava? Até voltando, eu comecei a conversar com uma moça na fila, ela estava indo tirar um visto de trabalho, ela estava em Minnesota, e daí ia voltar para lá pro gelo, né? E daí ela disse, bah, aqui é muito lento, a última vez que eu vim tinha 2 guichês, né? E eu pensei comigo, puxa, eu cheguei lá na fila, um baita filão, e eu lembrei do que ela tinha dito, eu pensei, bah, se tiver só 2 guichês aqui, nós estamos perdidos, a coisa vai ser demorada, né? Daí abriu 2 guichês, eu fiquei olhando ali e tal, né? Daí quando eu vi começou a abrir mais, eu acho que no final tinha 5 ou 6, com 5 ou 6 guichês, eu esperando 2, né? Esperando um tempão. Tanto que eu cheguei lá, o meu horário 8h15, eu saí de lá um pouco mais de 9h30, de todo o processo, né? Eu achei uma coisa rápida até. E quando você estava lá fora, você foi um dos primeiros? Ou dentro dessa leva de pessoas que estavam lá dentro, você não foi um dos primeiros a ser atendido na entrevista? Eu fui da terceira leva. Na entrevista, teve na minha frente, eu devo ter uns 30, tinha uns 30 na minha frente. Mas no total, naquela fila que eu tava, lá tinha muita gente lá dentro. E você viu se o pessoal estava, como que estava de aprovação negativa? Você prestou atenção ou não? Pouco, eu fiquei na minha. Olhava tudo, né, porque tem um monte de câmera. Eu comecei a observar a parte superior ali, tem bastante câmeras e buracos e coisa, né? Porque a gente não sabe se está sendo observado, né? A questão da mão no bolso e tal, né? Eu fiquei pensando, assim, uma hora eu botei a mão no bolso e tirei ligeiro, porque eu me dei conta que não era para botar, né? Então, assim, eu fiquei cuidando fiquei pensando nas coisas que eu tinha que falar, né? Olhando papéis ali que estavam na minha mão, olhava para o pessoal que estava na fila, mas o pessoal que ia para a entrevista e saía eu não observei muito. Não, nem fiz questão. Né? E quando você foi entrevistado, você foi por um homem ou por uma mulher? Uma mulher. Uma americana tradicional, vamos dizer assim, que eu imagino que seja. Né? E aí, quando você foi para a entrevista, você lembra mais ou menos quantas perguntas foram feitas para você? Eu acho que umas 5 perguntas. Foi bem na média, assim, normalmente são de 3 a 8, então foi bem no meio. E teve algum momento que você, no meio da entrevista, você respondeu e que você sentiu que ia dar certo, que ia ser aprovado? A cônsul era uma mulher, né? Ela só digitava, ela me olhou, me cumprimentou e ficou digitando. Perguntava, mas estava digitando. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Aí teve um momento que ela pediu para eu botar o dedo para tirar as digitais ali. Eu não sabia se aquilo lá era alguma coisa que estava tendendo a uma aprovação ou desaprovação, né? Então assim, até o final eu fiquei na dúvida. Não sabia, não tinha ideia se estava indo bem ou mal. E como que foi quando ela falou que aprovou?
Eu disse, bah, um pouco até surpresa, assim, eu assim, bah, muito obrigado, né? Daí ela levantou o papel assim ainda, ó, esse papel aqui tu tem que levar no dia que tu chegar nos Estados Unidos. Eu, então tá, então eu vou ficar com teu passaporte aqui e depois vai ser enviado. Eu, então tá, muito obrigado. Aí peguei, bom trabalho. Aí me mandei. E a sensação, hein, cara? Não foi um projeto rápido, né, cara? Foi bastante tempo de planejamento, de estruturação, de mentoria, estudo. Como que foi essa sensação de que, puta, deu certo, sabe? Visto aprovado, agora é só preparar para ir. Saiu um peso do ombro, né? Dos ombros, assim. Eu tava meio pesado, assim, mas assim, quando foi liberado, saiu esse peso. Só que assim, como tu disse, foi muito rápido. Não teve nem graça, porque a preparação com a Move foi tão intensa, cara, que daí eu pensei, nossa, eu vou chegar lá, eu vou ter que explicar um monte de coisa. Não teve muita coisa. Legal você falar sobre isso. Quando você fala que a preparação da MU foi intensa, você está querendo dizer em que sentido? Bom, eu tava preparado pra tudo, né, cara? Eu tava preparado pra guerra ali naquele momento. E daí chega lá, não teve nem tiroteio, né? Simplesinho, perguntinha padrão. Simples, tranquilo. Essa é a entrevista dos sonhos, né? Não é para todo mundo, mas você estava pronta, isso é bom. Não, tava pronto, né? Nossa, quanta informação, quanta troca de ideia que a gente... É legal isso, assim, porque você passou por uma mentoria com o seu Visa Manager que teve várias etapas e culmina lá no final com uma simulação de entrevista, onde você pega aquela estratégia que foi definida, se estressa essa estratégia para dezenas de perguntas, e aí você estuda, recebe as orientações, vídeos, aquela coisa toda. Bom, você já passou pela simulação, você passou pela entrevista, você sente que a base que você ganhou na simulação, ela te ajudou a lidar com o contexto da entrevista? Você estava tranquilo? Você sentiu que você estava preparado? Como que é a tua percepção agora que você passou pela entrevista mesmo, do resultado final da mentoria e o impacto que isso tenha tido na tua estratégia, na sua apresentação? Na noite, no horário que me propus a dormir, antes de sair da minha cidade para ir a Porto Alegre, eu tava nervoso. Mas eu acho que no trajeto e na chegada e tudo, conforme as coisas foram passando lá dentro do consulado, quando chegou na minha vez de fazer a entrevista, eu estava tranquilo. Acho que foi passando aquilo lá, eu fui lembrando questões da preparação e tal, e inclusive uma das coisas importantes da preparação é não dar bola, porque o pessoal, se o pessoal está sendo aprovado ou não está sendo aprovado, e eu não dei, e quando chegou a minha vez eu estava tranquilo. Eu acho que a preparação foi ótima nesse sentido. Se tu chega sozinho, se tu chega perdido sem ter um amparo, sem saber que tu tem um grupo que estava trabalhando junto contigo, deve ser bem mais complicado. Não passei por isso, mas eu acho que eu não aconselho a passar. É melhor estar preparado, né? E com pessoas experientes, né? Bom ouvir você falar isso. Até o pessoal que está assistindo, o que acontece? A Move tem mentoria de vistos de não imigrantes, né? Visto de turismo, visto de estudante, que foi o caso do Márcio, a mudança de status, extensão de status. Então, se você tiver alguma intenção de viver uma experiência nos Estados Unidos, saber como que é, nós temos a mentoria mais completa do Brasil, que pega todo ponta a ponta, né? Vai desde as primeiras decisões, como no caso do visto de estudante, de para onde que eu vou, quanto tempo e tal. O próprio Márcio falou que teve alteração na estratégia dele, passa pela particularidade do perfil de cada um, bolar a melhor forma de contar aquilo ali, vai até a simulação da entrevista, passando por cada burocracia que tem ali no meio, tirando essa burocracia do cliente, para não precisar lidar com aquilo, contato com a escola, aquela coisa toda. E aí quando chega no final tem uma simulação de entrevista que, cara, todo mundo fala que é fantástica no sentido de que prepara para o pior mesmo. E tem gente que vai no pior, na entrevista chega lá no dia é o pior, mas está preparado para tudo e dá a tranquilidade de saber que, bom, passei por uma sabatina, me surpreendeu, não vou, né? Então, assim, se você quiser nossa ajuda, aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um linkzinho, clica, vai abrir o site, no site você vai colocar nome, sobrenome, telefone, e-mail e o tipo de visto que você está pensando em aplicar, que o time já te manda um WhatsApp para poder te contar como que funciona o nosso trabalho. Pergunta, inclusive, sobre o tal do Visa Manager, né? Que o Márcio ele teve um Visa Manager, foi uma pessoa que acompanhou o processo dele do início ao fim e que pôde estar com ele desde as primeiras decisões até a preparação da entrevista, o que faz uma diferença danada, que você não fica pulando na mão de vários profissionais e chega lá na frente, ninguém mais sabe o que você pensava, qual era a sua preocupação, seus pontos fortes e fracos. Então, na Move isso não acontece, você vai ter um acompanhamento unificado, conversa mais sobre com o nosso time lá no WhatsApp, que eles vão te contar melhor como que isso funciona e várias outras coisas para ajudar você a tirar o seu visto americano. Acredite, nós pegamos muitos casos de pessoas que já vêm com negativa, a gente ajuda a reverter, temos muito, muito sucesso em relação a isso, mas fica mais fácil se você vier da primeira. Então, eu vejo que tem muita gente que pensa, não, vou economizar, vou fazer sozinho, só que depois descobre que aquela economia saiu caro, né? Porque uma vez que você tem negativa, a chance de aprovação cai, aí fica mais difícil de reverter. Então, assim,
leva a sua melhor versão na primeira, que tem tudo para dar certo. Márcio, pô, é isso, cara. Obrigadão pela sua participação. Feliz demais por ter dado certo para você. Fico muito feliz que você tenha confiado na Move, né, cara? Tanta empresa no mercado, você podia ter tentado fazer sozinho, mas não. Você contou com a nossa ajuda, um visto que não é simples e está agora aprovado. Um cara solteiro, sem esposa, sem filhos no Brasil, que possam ser interpretados como vínculo. Então, um caso desafiador e deu certo. Então, cara, legal demais. Valeu pela confiança e obrigado por abrir a tua história aqui e contar isso pro pessoal, viu? Foi muito importante, como te disse, eu sozinho não ia conseguir desenrolar a coisa de um modo satisfatório. Só assim, uma coisa que eu fiquei, né, a simulação da entrevista foi terrível e a entrevista foi boa. Mas assim, continuem assim, porque tu assusta, vocês assustam o pessoal e o pessoal acaba se puxando e ficando com todas as respostas e tudo na ponta da língua, né? Então, assim, continue assim, sucesso pra vocês aí, tudo de bom. E é isso aí. É isso, cara. Treino difícil, jogo fácil. Essa é a ideia. Deu certo pro Márcio, pode dar certo para você também. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Tem muito conteúdo como esse. Preenche lá o formulário que a gente vai te ajudar a realizar o seu sonho de viver uma experiência nos Estados Unidos. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que nós fizemos contando quais são as diferenças, né, entre os vistos de turismo e de estudante quando você entra nos Estados Unidos. Então, se você está no momento de entender qual é o melhor para o seu perfil, de acordo com a sua intenção, clica aqui e assiste o vídeo que ele vai te ajudar demais. Um abraço, até mais.